O título de hoje é O Poder do Espírito Santo. Amém? Então, eu vim de uma semana falando quem é, o relacionamento, a voz do Espírito Santo, e hoje é o poder. Então já abra comigo Atos capítulo 1. Vamos para a Bíblia, irmão. Quem gosta de Bíblia aí? Amém. Então hoje você vai ler bastante versículo, viu? O Eric que está ali na mídia já vai ter que se virar para abrir todos esses versículos no telão aqui para você acompanhar. Se você está sem Bíblia, no celular ou de papel, alguém está do seu lado, tem, vê com ele. Se não tiver, vê aqui no telão que está tudo certo. Atos capítulo 1, dos versículos 8 a 11. Olha o que diz o texto. Mas receberão poder. Repita comigo assim, ó, poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Repita assim, ó, testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas. Quem foi elevado? Jesus, amém, gente? Deixa eu te contextualizar aqui. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam. E enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu de vista deles, ou seja, uma nuvem cobriu Jesus de vista. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco. Olha o varão de branco aí, ó. Quem é pentecostal aí já sabe, né? Vem daí. Eu vejo um homem de branco. Vem daí, ó. E esses homens, se você, que nem NVI, se você pegar, sei lá, ACF aí, vai ser os varões de branco. Que lhes disseram, olha o que eles disseram, Galileus, ou varões galileus, dependendo da sua tradução. Por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Você pode glorificar o Senhor por essa palavra? Amém? Esse é o texto, essa é a nossa perícope. Eu vou ficar dentro desse texto aqui, então, se você quiser deixar aberto ou ligado o seu celular, a gente não vai fugir muito daqui não. Mas, eu não sei se você sabia, mas todo preso, alguns estados dos Estados Unidos, ainda tem a pena por morte, sabe? A pena de morte. E toda pessoa que ela é condenada à pena de morte, ela tem direito ao último desejo e é dar as suas últimas palavras. Geralmente, a pessoa que vai morrer ali, ela pede para fazer uma comida que ela gosta. Então, se eu tivesse sido condenado, eu ia pedir uma macarronada, frango frito. Bom, como eu já vou morrer mesmo, Fanta laranja, né? Fanta laranja. Podia ser Coca-Cola também, né? Tá ali. É tudo na minha. Pode ser uma Coca gelada. E de sobremesa um pudim. Pronto. Eu ia morrer de barriga cheia e com a comida que eu mais amo, que é isso que eu acabei de citar para vocês. Mas além da comida, eles também têm direito a escrever uma espécie de testamento, ou escrever um texto sobre as suas últimas palavras. Eu quero te fazer essa pergunta, não precisa me responder, mas fica aí na sua mente. Se você pudesse escrever as suas últimas palavras, o que você escreveria? Fica aí o questionamento. Eu me lembro que eu perguntei para o menino onde eu trabalhava, na empresa onde eu trabalhava, eu falei assim, se você pudesse fazer uma coisa só na vida, e depois disso, ele falou assim, olha, um falou assim, eu ia para a ilha deserta com a minha família e passar o meu último dia de vida lá. Eu falei, que fofo, que lindo, né? Aí o outro falou assim, eu assaltaria um banco. Eu falei, nossa, mano. Porque eu quero sentir como é que é a adrenalina de pegar numa metralhadora, invadir um banco. Eu falei, eu vou morrer mesmo? Olha só como a pergunta desperta o desejo mais íntimo do coração do homem, né? O fato é que se você fosse escrever as suas últimas palavras, se você tem filhos, talvez você escreveria alguma coisa para o seu filho, sim ou não? Como ele deveria viver, conselhos para o caminho dele. Se você não tem filho, para a sua esposa, enfim. O fato é que você iria escrever as palavras que dentro de você são as mais importantes para a sua vida, sim ou não? Faz sentido isso, gente? Ok? Nós estamos diante do texto que descreve a última fala de Jesus. Amém? Jesus, de forma corpórea, em carne e osso,
a última coisa que ele falou foi esse texto que nós acabamos de ler. Atos capítulo 1, versículo 8. Depois do versículo 8, já a minha Bíblia fica em vermelhinho, quando Jesus fala, né? Está aqui na minha Bíblia. A partir do versículo 9 é uma narrativa do evangelista Lucas, que escreveu Atos, e ele escreve, mas Atos capítulo 8 foi, capítulo 1, versículo 8, foi exatamente o que Jesus falou. E na Bíblia nós temos as últimas palavras de muitas pessoas. Por exemplo, Paulo escreveu diversas cartas, sim ou não? Sabe qual foi a última carta de Paulo? Quem sabe aí? Vamos ver quem é crente aí sabe. Não, você não vale não, porque você é crente velho já. Hebreus? Não. Hebreus não tem nem o autor ainda. Não tem nem autor. Mas menciona Timóteo. Eu chuto que Timóteo. Mas como não tem autor, né? Sabe qual foi? Já falei o nome dele. Foi a carta a Timóteo. 2 Timóteo. Leia a última carta de Timóteo como se fosse a última carta realmente de Paulo. Ele estava preso em Roma, na prisão. E ele começa... É interessante que Paulo ele meio que dá uma lamentada. Ele fala assim, olha, essa pessoa aqui me deixou. Aqui no meu julgamento, só Lucas esteve comigo. E ele escrevendo para Timóteo. Timóteo estava meio longe. Ele falou, Timóteo, faz o seguinte, traz a minha capa, porque o inverno está chegando. E não esquece os pergaminhos, os rolos. O cara queria ler até na hora de morrer, né? Paulo tinha mistério. E ele começa a contar a aflição, só que ele termina a carta dizendo assim, olha, mas eu estou crendo, eu creio que Deus me guardará. Nessa carta ele escreve assim, olha, eu completei a carreira. Quem lembra desse versículo? Eu combati o meu combate, completei a carreira e guardei a... Olha só, as últimas palavras dele. E Jesus falou suas últimas palavras. Por exemplo, meu pai faleceu há 7 anos. Eu lembro qual foi a última palavra que meu pai falou antes de morrer. Porque gravou. Que eu lembro que eu acordei às 6 da manhã, ele estava acordado, eu falei, oi pai, tudo bem e tal? Estou indo trabalhar. Ele, tchau filho, te amo. Foi essa a última palavra que ele falou. Quando eu cheguei às 8 no trabalho, ele tinha sofrido um infarto e já estava morto já. Nesse período. Aquela última palavra, antes dele morrer, ou antes dele, meu pai desaparecer, ficou no meu coração. Agora eu imagino os discípulos, qual que é o contexto aqui? Vou te contextualizar e vou entrar na aplicação. Quem está aqui comigo? Irmão, eu quero ser dando glória hoje, que hoje eu vou falar de poder, hein? Eu vou falar de poder. Hoje é de poder. Jesus, ele morre, depois do 3º dia ele ressuscita. Você conhece a história. Quando ele ressuscita, ele fica em torno de 40 dias com seus discípulos. Ele vai, aparece na casa lá, e Timóteo não, Tomé não está, ele aparece para os discípulos. Depois Tomé chega, os discípulos falam, olha, a gente viu Jesus. Eu só acredito vendo. Mais ou menos isso que Tomé falou. E aí Jesus aparece até ele, toca aqui nas minhas feridas. Ele não acredita, fala, me dá um peixe aí. Espírito come peixe? Não come. Aí ele comeu peixe na frente dos discípulos. Falou, olha, sou eu mesmo. Eu morri e ressuscitei. E o texto de João, o evangelho de João relata que nesses últimos dias de Jesus, os últimos 40 dias, ele ensinou muitas coisas para os discípulos. Amém, gente? Ensinou muitas coisas. E um dos versículos que todo mundo conhece, Marcos capítulo 16, versículo 15. Portanto, ide por todo mundo e pregar o evangelho, não é isso? Falamos um pouco hoje sobre evangelismo. Pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que eu vos... Só que a gente acha que essa foi a última palavra de Jesus, mas não foi. Porque quando Jesus fala isso, ir de pregar o evangelho, ele estabelece a missão da igreja, amém? Fala assim, pastor, eu tenho uma missão. Tem gente que fala assim, pastor, não sei qual que é minha missão de vida. Pronto. Se você ler a Bíblia, você sabe. Deus te chamou para pregar o evangelho. Deus te chamou para você alcançar pessoas com aquilo que te alcançou. Essa. É que hoje a gente está na teologia coach, aí está né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso no próximo ponto, tá? Jesus fala, e tal. Quando ele fala isso, ele estabelece a missão. Repita assim comigo, missão. Repita assim, ó, eu tenho uma missão. Agora, nesse texto que nós lemos, e olha só, presta atenção comigo, é a última palavra de Jesus, amém? É a última. Jesus estabelece como eles iriam cumprir essa missão. Então Jesus fala assim, olha, vão por todo mundo, primeiro em Samaria, primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, depois Judeia, até os confins. Fiquem em Jerusalém, eu vou subir, tá bom? Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Poder do alto. Olha que interessante, nós lemos o texto, Jesus fala assim,
mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer. Jesus poderia ter falado assim, olha, mas vocês receberão coragem. Poderia ter falado. Vocês receberão ânimo. Olha, fica tranquilo, que quando o Espírito Santo descer, vocês vão estar animados, vocês vão ficar animados. Fica tranquilo, quando o Espírito Santo descer, vocês serão consolados, apesar que ele consola. Não. Jesus, ele usa uma palavra específica, e esse é o primeiro ponto da mensagem. Ele diz, mas vocês receberão poder. Vocês receberão poder. Olha só. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Já pode colocar para a gente aí, Eric. Poder. Agora, existe olha como é bom você ler a Bíblia e você estudar. Você sabia que essa palavra poder, você já deve ter ouvido uma igreja com esse nome. Ela é do grego chamado dunamis. Quem já ouviu falar alguma coisa nesse tipo? Deixa eu te fazer vamos ver, você é esperto. Essa palavra dunamis, lembra alguma outra palavra no português? Dunami, dínamo, é o quê? Isso, o povo pega, hein? O povo pega. A palavra dunamis do grego, que é essa palavra que ele usa aqui, poder, é a mesma palavra para dinamite. Tá pegando aí, irmão? Vou começar já a aprofundar já. Estou aprofundando aqui. O que Jesus está falando para os discípulos? Eu vou subir, vocês fiquem em Jerusalém, e quando o Espírito Santo descer, eu vou colocar uma dinamite dentro de vocês. Eu vou colocar uma dinamite. Agora, irmão, vamos lá. Você é esperto, sim ou não? Você é esperto. Se eu pego uma bomba e coloco na sua mão agora, você vai ficar olhando assim, olha a bomba. Oh, meu Deus. Sim ou não? A primeira coisa que vai despertar em você é um senso de urgência. E aqui eu quero que você... Quem está aqui comigo, irmão? Quem está aqui comigo? Amém. Mas vocês receberão poder. Deus pega, quando o Espírito Santo... Olha só, o que ele está falando aqui é a consequência de nós termos o Espírito. Só que, irmão, no final você vai entender tudo isso. Pastor, mas eu já tenho o Espírito Santo, como que funciona isso? Calma, no final a gente conversa, tá bom? No final a gente conversa. Mas o que Jesus está dizendo é assim, olha, aquele que recebe o Espírito Santo, ele recebe juntamente com ele primeiro, uma dinamite dentro dele. O que é essa dinamite, gente? Essa dinamite é um senso de urgência. Porque é só você imaginar. Imagina que eu coloco uma bomba na sua mão. Irmão, a primeira coisa que você vai procurar um lugar para jogar essa bomba. Quando você assistir o filme... eu gosto de filme. Filme é clichê filme que desarma bomba. Quando você assistir, tem vários filmes assim, não é? Tem uns assim que... e é sempre faltando 3, 4, não é? Sempre faltando 3 segundos, 2... Eu já vi um que foi no milésimos, assim, estava 0.01. Desativou. Só que tem uns que é bem interessante. Tem uma série que eu assisti, que se chama, em inglês é Blind Spot, eu esqueci como é que é o nome, cara. Ponto Cego, isso. Ponto Cego. Alguém já assistiu essa série? Tem um episódio nessa série, é tipo uma série, tipo CSI, sabe? É a mesma coisa, meio clichê, mesma coisa. Tem uma história legal por trás. Mas enfim, não vou falar da série aqui não, vou falar da bomba. Nessa série tem um episódio, que é uma equipe, tá? Eles montam uma equipe, aí sempre tem um nerd inteligente que fica atrás do computador, né? É clichê demais, né, gente? Aquele que fica atrás do computador, não, vira por aqui, vira para a esquerda e tal. Essa bomba é de que ano? Ano de 1990, tá bom, deixa eu pesquisar. Ele acha o mapa da bomba, assim, ele começa, não, tira esse... Teve um episódio dessa série que eles estavam com uma bomba, só que essa bomba estava dentro do avião. Estava dentro do avião. E qual que era o objetivo? Falou assim, olha, não tem como desarmar essa bomba. E aí eles vão para aquele cara, na verdade, no caso é uma mulher, que é inteligente, e fala assim, me mostra um lugar onde não tem ninguém para a gente jogar esse avião dentro desse lugar para ninguém morrer, sim ou não? Aí ela acha e tal, eu sei que eles jogam num rio lá dos Estados Unidos, e eles pulam, olha que maravilhoso, eles pulam de, como é que é o nome, gente? Paraquedas, eles pulam de paraquedas, enquanto eles botam no piloto automático, não sei como isso é possível, né? E aí o avião começa assim, ó. É verdade, lembrei. A mulher do computador estava controlando Aí, ó, você assistiu, né, Rei? Eu sei. Aí você pega. Quando começar a dar o exemplo de novela, eu quero ver, da Globo. Brincadeira, né? Pega.
Deixa pra lá a novela, né? Vamos voltar na bomba aqui, gente. Na bomba. Quem tá na bomba aqui comigo? E aí, nesse episódio, a mulher ia direcionando, enfim. Aí o avião cai, e aí eles se salvam. Aí eles, se fosse igual a Power Ranger, já viu o Power Ranger? Que quando eles terminam, eles viram aqui. Aí tudo explode atrás, poeira. Power. Mais ou menos assim, eles saíram da água molhados assim. Aí todo mundo, aplaudindo eles, porque eles salvaram o estado, aquele estado dos Estados Unidos. Olha que benção. O interessante é que a bomba comum, se você bota uma bomba, uma dinamite na sua mão, você quer se livrar dela, sim ou não? E você não, se você for um homem, uma pessoa de bem, você não vai querer ferir ninguém, ok? Só que a dinamite que Deus coloca em nós é diferente. Na verdade, Ele quer que essa dinamite, vocês, é tipo, meu Deus, eu ia dar um exemplo aqui. Quem já ouviu falar do homem bomba? La rua que bar, já viu? A função, meu Deus, o crente homem bomba, não filme isso aí não, viu, Flávia? Não posta não, vai ver que ela tá... O que... Você vai ver que tem um sentido. Calma. Não estou falando para você sair pegar uma bomba e sair, né? Qual que é a função do homem-bomba? É ele alcançar o máximo de pessoas possível. Por exemplo, o acidente da Torre Eiffel, que dizem que estava passando Dragon Ball na hora, mas eu acho que é mentira, não tenho essa lembrança. Ou era verdade? Não sei. Mentira, isso é conto. Eles foram na Torre Gêmeas no horário de trabalho, de pico, com 2 aeronaves e milhares de pessoas morreram. Porque o objetivo do homem-bomba é alcançar o máximo de pessoas possível. Quando a Bíblia diz que Deus, por meio do Espírito, que a consequência do Espírito Santo, é nós recebemos uma dinamite, Deus está falando assim, você precisa ser meu homem-bomba. Como assim, pastor, um homem-bomba? Só que não é para matar ninguém, é para você alcançar as pessoas com aquilo que te alcançou. Então, irmão, se você tem uma dinamite na sua mão e passa alguém do seu lado e fala assim, olha, tem uma bomba aqui. Tem algo dentro de mim que está explodindo. A Bíblia diz que o Evangelho, a palavra Evangelho, é a boa notícia. Eu sei que isso é óbvio, mas deixa eu falar uma coisa para você. Segredo você guarda, notícia você conta. Amém. Quem está entendendo aqui, irmão? O Evangelho não é um segredo. O segredinho, meu segredo. Jesus me alcançou, esse é o meu segredo. Não, irmão. O Evangelho é uma notícia. E quando você tem uma notícia, só que não é uma má notícia. Quantos aqui não querem contar uma boa notícia? Amém. Irmão, eu sei que você não vai falar assim, se você ganhar na Mega Sena, por amor à sua vida, eu acho que você não vai falar para todo mundo na rua, né? Alguém vai te matar. Mas certeza que você vai postar no Instagram. Você vai postar a foto atrás com iate assim, férias, terça-feira, 2 horas da tarde. A rede social, ela é a vitrine, é ou não é? Todo mundo só posta coisa boa na rede social. Alguém aqui, sei lá, postou a última vez, você tropeçou, caiu e sangrou. Gente, eu tropecei. Apesar que hoje em dia, né? Mas ninguém... pode olhar o seu feed. O seu feed só tá a melhor foto. Aquela foto, por exemplo, você olha minha testa aqui, cheio de defeito aqui, ó. Pode olhar minha foto no meu perfil do Instagram, não tem nada, irmão. E minha máxima é essa, enquanto houver filtro, serei feio apenas pessoalmente. Ok? É isso. Por quê? Porque a rede social, ela provoca em nós o desejo de compartilhar coisas boas. Sabe aquele prato de comida que você fala? Até mesmo quando você vai para a academia, você fala, tá pago, hashtag tá pago. Sabe? Às vezes tem gente que só passa na frente só. Tá pago, né? Tá pago. Porque a rede social desperta a nossa necessidade de compartilhar o que é bom. Agora, irmão, deixa eu te falar um negócio. Jesus te alcançou com a mensagem mais poderosa desse mundo. E essa mensagem ela é tão poderosa que ele diz, olha, ela é como uma dinamite. E essa dinamite não pode explodir na sua mão. Você tem que conseguir o máximo de pessoas possíveis. Então, irmão, em nome de Jesus, não chegue no céu de mãos vazias. Sabe uma coisa que eu não quero? É chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu só tenho eu. Não. Deus, olha para trás de mim. A multidão, que a mensagem
que a mensagem do teu evangelho alcançou, Deus, as minhas mãos não estão vazias, porque eu recebi um poder, e essa dinamite, irmão, é tão poderosa que ela não vai ficar dentro de mim. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, você vive como se tivesse um senso de urgência? Essa é a minha pergunta. Porque a primeira consequência de quem tem um espírito é alguém que tem um senso de urgência. Sabe, irmão, eu não consigo passar por alguém em necessidade e não tem como, está dentro de mim. Eu não consigo, esses dias eu estava indo comprar um negócio no mercado, e tinha um rapaz dormindo na rua, e aí eu sei que eu entrei, aquilo me incomodou, fui lá, comprei algumas coisas para ele comer, cheguei nele e falei assim, olha, isso aqui pode acabar hoje, mas tem uma palavra do céu que nunca vai acabar. Irmão, quem de fato recebeu a porção do Espírito, nasce dentro dele um senso de urgência. Pastor, eu não sou assim. Calma, a gente vai falar daqui a pouco, no final, tá bom? Falei que ia ser direto hoje? O texto diz, mas receberão poder, não é isso? Quando o Espírito Santo descer sobre, e serão as minhas testemunhas. Vamos para o grego de novo? A palavra testemunha, ela é uma palavra chamada martus, que tem a mesma raiz da palavra mártire. Alguém sabe aqui o que é um mártire? Ou não? O que é um mártire? Alguém sabe? Todo mundo sabe ou não? Mártire é alguém, escuta isso aqui, irmão. Hoje a gente vai chutar uns castelos de areia aí, hein? Eu falo isso porque a empresa que eu trabalhava antes de ser pastor integral aqui, eu estava representando a empresa em audiências trabalhistas. E uma das nossas funções era conseguir testemunhas. E quando você é testemunha, eu já fui testemunha de algum, quem já foi testemunha aqui de alguma audiência trabalhista? Você faz um juramento. Quem sabe? De se comprometer com a verdade, nada além da verdade. Nos Estados Unidos você bota a mão até na Bíblia, irmão. Meu Deus, mais forte ainda, né? Óbvio que a maioria das testemunhas não são comprometidas com a verdade. Mas você se compromete. Pressupõe-se que uma testemunha, ela está disposto a contar somente a verdade. Em alguns casos de antigamente, quando você perdia uma audiência, você era até morto. Daí vem a palavra, o que é o mártir? Alguém disposto a morrer por uma causa. Olha só, vamos lá, irmão. Você não ia querer ser testemunha na época lá de Jesus, não. Imagina o seu amigo, chega e fala, cara, eu vou processar meu patrão. E aí eu queria chamar você para ser minha testemunha, mas se a gente perder, deu ruim, irmão. Aí a gente morre. Aí, aqui é minha cabeça, tá? Minha mente ela vai longe. Aí eu imagino um amigo conversando com mas e aí, você tem certeza mesmo? Ah, é verdade, ele fez aquilo. Não, você é testemunha, eu testemunho. Ah, não, é verdade. Bom, se isso é uma verdade, e eu estou comprometido com a verdade, eu estou comprometido com ela até o fim. Meu Deus, cara. E aí Jesus diz assim, vocês vão receber uma dinamite, para que vocês sejam os meus mártires. Para que vocês morram por aquilo que eu entreguei dentro de vocês. Meu Deus, cara. Eu me lembro de uma pessoa chegar até mim e falou assim, pastor, eu preciso encontrar o meu propósito de vida. Eu falei, irmã, eu já falei que é menina, né? Mulher. Mas não trabalho com nomes. Aí eu falei assim, de verdade? Eu falei, pastor, é que eu preciso encontrar uma razão para viver. Porque eu aprendi que se eu encontrar o meu propósito, eu vou encontrar o meu propósito de vida. Então eu vou ter mais prazer em viver. Eu falei, então, isso aí o coach pode te ensinar. Mas o que o Evangelho ensina é que você precisa encontrar um propósito pelo qual morrer.
Porque Jesus não nos chamou para encontrar um propósito pelo qual viver primeiramente. Ele disse: se você estiver disposto a morrer, porque eu te chamei para ser uma testemunha, para chamar um mártir, para ser um... Sabe, irmão, quando você encontra o seu propósito pelo qual morrer, a sua vida começa a fazer sentido. Porque, sabe por que o que ensinam por aí? Ensinam que se você... o propósito de vida, não, quando você conquista, triunfar. Então assim, quando você... Vamos lá, o padrão, quando você casar, quando você terminar os estudos, fazer sua faculdade, aí você vai encontrar o seu amado, a sua amada, aí você vai terminar a faculdade, aí você vai constituir uma família, aí você vai ter filhinhos, como diz a música do profeta Luan Santana, como é que é, meu? 2 filhos e um cachorro, é ele que canta? Eu não sei. Quando você conseguir uma vida no padrão, 2 filhos, um cachorro, aí você vai ser feliz. Aí quando você consegue tudo isso, você está numa casa alugada. Você fala, não, mas quando eu conquistar minha casa própria, aí você conquista a casa própria, aí você paga o PTU, você começa a pagar um monte de coisa, você fala, não, mas é porque eu estou andando de ônibus. Aí quando você conquista o carro, você fala, meu Deus, agora vai. Aí passam-se 5 anos, o carro começa a perder o preço, você fala, preciso trocar esse carro. É ou não é? Quem tem carro aqui, irmão, sabe que se passar mais de 5, 6 anos com o carro, você já perdeu. Na verdade, saiu da concessionária, você perdeu o dinheiro. Nos ensinam que aquilo que nós conquistamos nos dará sentido para a vida. Só que isso é uma mentira. Repita comigo, é mentira. Mentira do inimigo, do Satanás, do calça curta. É mentira dele. Porque você nunca estará satisfeito buscando aquilo pelo qual viver. Sabe quando é que você estará plenamente satisfeito? Quando você encontrar uma causa pela qual morrer. As ruas de Roma não tinham eletricidade elétrica. O primeiro massacre cristão após Jesus foi pelo governo Nero. A história, que você aprende até na escola isso. A história diz que ele botou fogo em Roma. Quem já ouviu falar dessa história? Ele é louco, Nero era doido. Ele bota fogo em Roma, e sabe quem ele culpa? Quem, gente? Sabe por quê? Porque tinha uma cidade que não foi queimada. E sabe qual era a maioria do povo que estava lá? Falou, achei, vou culpar ele. Sabe o que o povo romano fazia? Ao escurecer, ele pegava os cristãos, amarravam eles nos postes, e faziam uma pergunta: se você negar a sua fé, eu te solto agora. Se você não negar a sua fé, eu vou colocar fogo em você para você iluminar a nossa noite. Sabe o que aqueles cristãos faziam? Eles cantavam enquanto estavam sendo queimados. Há relatos de que o pai estava num poste, a mãe e crianças amarradas. Sabe por que eles não negaram? Porque eles descobriram o propósito pelo qual morreriam. E eu quero ler um texto com vocês, que é um texto que, cara, consome meu coração. Atos capítulo 7, versículo 54 a 60. O primeiro mártir da igreja. Quem sabe o nome dele? Quem lembra aí? Como, gente? Estevão. Olha que texto lindo. Eu quero ler esse texto, do 54 ao 60, e depois eu vou voltar em 2 versículos, porque eu sei que você não vai pegar isso. Mas olha isso aqui. Presta atenção nessa história. Ouvindo isso, Estevão tinha acabado de pregar para os judeus, e houve uma revolta, e eles mataram Estevão. Estevão teve a oportunidade de fugir? Não, ele ficou lá. Olha o que o texto diz. Ouvindo isso, ficaram furiosos. Ouvindo o quê? A pregação de Estevão. E rangiam os dentes. Meu Deus, assim, ó, o negócio era assim. Parecia um cão raivoso. E rangiam os dentes contra eles. Olha o versículo 55. Mas Estevão, cheio do quê, gente? Levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: eu vejo o céu aberto e o Filho do homem de pé à direita de Deus. Olha o próximo versículo. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a
apedrejá-lo. As testemunhas enquanto apedrejavam, deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, que era Paulo. Paulo estava lá, vendo a morte de Estevão. Enquanto apedrejavam Estevão, irmão, Estevão estava sendo apedrejado. Ele fazia o que, gente? Ele orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E dizendo isso, adormeceu ou morreu. Agora eu quero voltar no versículo 55. Não coloca ainda não, Eric. O tempo todo a Bíblia mostra Deus assentado no seu trono. Sim ou não? Deus está sentado no seu trono, e o seu filho assentado à sua destra. É isso, é assim que a Bíblia descreve Jesus. Só que, irmão, na morte de Estevão tinha alguma coisa diferente. Olha isso aqui, versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus estava o que, gente? De pé, à direita de Deus. Irmão, eu imagino a Bíblia diz que Jesus se levantou para contemplar a morte do primeiro mártir, a morte do primeiro homem que estava disposto a morrer por aquilo que estava dentro dele, irmão. Jesus se levanta por aqueles que estão dispostos a morrer por amor a Ele. Ele estava de pé. Cara, que visão. Jesus não estava mais sentado, Ele estava de pé. Eu imagino Jesus falando: eu fico de pé para te receber, meu filho. Irmão, nós estamos dispostos a morrer por aquilo que nos alcançou. Sabe por que você tem que ser cheio do Espírito? Para que você receba uma dinamite dentro de você. E você seja capaz e esteja disposto a morrer por aquilo que você recebeu. Pastor, pensei que você ia pregar benção hoje. Ô irmão, um pouquinho mais para frente eu prego. Mas hoje a palavra que o Senhor tocou no meu coração era essa. E eu quero encerrar com esse último ponto. Inicialmente o livro de Lucas e o livro de Atos eram um só. Tanto é que se você ler Lucas e Atos, é uma mesma história, mesma narrativa, o mesmo escritor. E não sei se você sabe, mas os evangelhos são chamados evangelhos sinóticos, ou seja, que eles contam a mesma história de perspectivas de autor diferente. Sabem disso, né? Em do evangelho de Lucas, que é um dos evangelhos sinóticos, que é o mesmo que escreveu Atos. Porque assim, eu imagino que você deve estar se perguntando: pastor, eu aprendi que quando eu aceito a Cristo, eu já recebo o Espírito Santo. Está errado? Não. Está certo. Agora, você deve estar fazendo a pergunta: por que eu não tenho essa característica que você acabou de citar? Por que sei lá, minha vida está... eu vivo. Lucas, no capítulo 24 ao 49, ele citando a mesma passagem, mas de uma maneira diferente, olha o que ele fala. Coloca pra gente, Lucas 24, 49. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Repita assim, revestido. Jesus usa a palavra, eu vou encerrar aqui. Ele usa a palavra revestimento. A palavra do original é basicamente o que a gente imagina. O que significa revestir? É você colocar uma outra roupa. Você colocar uma roupa por cima da outra. Mais ou menos o que ele estava querendo dizer. Isso que é revestir. Ele diz assim: olha, eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. João 20 diz que Jesus já tinha soprado o Espírito nos discípulos. João 20, 21. Soprou-lhes o Espírito. Mas por que Jesus já tinha soprado o Espírito?
E depois ele fala assim, olha, mas espere porque vai vir um revestimento. Ah, irmão, quem está entendendo isso aqui? Uma coisa é eu ter o Espírito, outra coisa é eu ser revestido do poder dele. São duas coisas distintas. Pastor, não acredito. Se eu tenho o Espírito, eu tenho ele e o revestimento. Não acredito. Tá bom. Eu vou ler 4 versículos aqui do livro de Atos. Só para, né? Eu gosto de afrontar. Afrontar, né? Tá no jeito, vai demorar um pouquinho. Tá no jeito aí? Ó. Eu vou ler esses últimos versículos e vou encerrar. Pois João, Atos capítulo 1, versículo 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Revestimento. Atos 8, do 14 ao 17. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, olha só, haviam aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Eles disseram, olha, Samaria aceitou a palavra de Deus, vamos para lá. Quando eles chegam lá, estes ao chegarem, oraram para que eles, se eles já tinham, por que eles tinham que receber? Olha só, fica aí o questionamento. Pois, olha só, o Espírito ainda não havia nenhum deles, tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus, tinha sido batizado, tinha crido em Jesus, mas quando Pedro e João chegam lá, falam assim, tá, mas cadê o Espírito Santo descendo sobre vocês? Vocês sabem quem Jesus é, vocês foram batizados no nome de Jesus, mas está faltando uma coisa, está faltando um revestimento de poder. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos, como gente? E eles receberam, meu Deus, Atos capítulo 10, versículo 44, enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Meu Deus, Atos capítulo 11, versículo 15, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós no princípio. Atos capítulo 2 ele está falando, agora é o último, fica de pé comigo que a gente vai ler esse último aqui. Atos capítulo 19, dos versículos 1 a 6. Apolo estava pregando em Corinto. Enquanto Apolo estava em Corinto, vamos ler, olha isso aqui. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. E ali encontrou alguns. Ele encontrou o que, gente? Discípulo é quem tem mestre, amém? E lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Calma aí, gente, vamos lá. A primeira pergunta de Paulo não foi assim, e aí, como é que foi o seu discipulado sobre Jesus? Como que foi assim? Não, a primeira pergunta de Paulo foi, vocês receberam o Espírito Santo? Porque crer eu sei que vocês já creem. Batizados em nome dele nas águas, eu sei que vocês já são. E olha o que eles responderam, não, nem sequer, meu Deus gente, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Você entendeu por que nós estamos falando um mês inteiro do Espírito Santo? Porque ele existe, porque ele é real. Então, que batismo vocês receberam? Paulo perguntou. O batismo de João, que é o batismo para arrependimento de? Responderam eles, então disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em? Ouvindo isso, meu Deus, quando Paulo estava pregando sobre o que era o batismo de João, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus, e quando Paulo lhes impôs, olha a imposição de mãos, irmãos, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e... algo sobrenatural começou a acontecer, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando eu fui direcionado por Deus para falar sobre isso hoje, é porque diante desses textos, se você ler o livro de Atos, está recheado, irmão. Eu só selecionei 4 ou 5. Você tem apenas 2 opções, ou 2 decisões. Eu olho para esse texto e ignoro o que ele está falando para mim, ou eu olho para esse texto e falo, eu quero isso. Não tem outro caminho.
Ou eu olho para esses textos de pessoas sendo revestidas do Espírito Santo e falo, cara, eu acho que não é bem assim. Ô irmão. Ou eu olho para isso e falo, Senhor, eu quero. Eu quero esse revestimento. Eu quero esse poder. Sabe? E hoje, exatamente hoje, o Senhor foi muito claro. Eu falei aqui atrás com os nossos voluntários, eu falei, gente, essa mensagem que eu vou trazer hoje, que eu me lembro até hoje, foi a segunda mensagem que eu ouvi direto de Deus. Essa mensagem, eu estava deitado e o Senhor começou a falar comigo, olha, você vai falar sobre isso. Você vai falar sobre poder, você vai falar sobre martírio, e você vai falar sobre revestimento. E o Senhor me orientou no final, Ele disse assim, você no final vai convidar as pessoas à frente. Por que à frente? Porque eu quero impor as mãos sobre você, para que essas pessoas sejam revestidas do Espírito Santo. Eu te fiz entender que apenas crer em Jesus e acreditar que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida e você recebe o Espírito, não é o suficiente para você viver a plenitude. Repita assim, ó, plenitude. Irmão, se você quer viver a plenitude do Espírito, você precisa ser revestido por Ele. Então talvez na sua mente, pastor, eu nunca fui revestido. Eu cheguei na igreja, eu fui discipulado, eu aprendi sobre o Espírito Santo, mas eu ainda não tive essa experiência do Espírito Santo descer sobre mim, e juntamente com essa descida, eu ser cheio, e talvez profetizar, talvez falar em novas línguas, mas sabe por quê, irmão? A consequência de quem recebe o revestimento é andar no sobrenatural. Não, eu vou repetir, você não entendeu. A consequência de quem recebe o revestimento é andar no sobrenatural. Atos 19 diz que eles falavam em novas línguas e eles profetizavam. Um dos dois dons em 1 Coríntios capítulo 9. Então nesse momento, irmão, eu vou ser muito direto. E eu não vou perguntar duas vezes. A minha pergunta e o meu convite para você é: se você quer ser revestido do Espírito Santo hoje, irmão, eu quero te convidar a vir aqui na frente.